alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós daremos continuidade às obrigações do empresário, né? Nós vimos a semana passada a respeito do registro, né? E além do registro, que cabe ao empresário? Aos empresários também é obrigatória a escrituração dos livros empresariais. Os livros empresariais, eles podem tomar a forma de fichas, se escrituração mecânica ou eletrônica. Se regularmente escriturados, os livros eles provam em favor, claro, do empresário. Caso não, apenas contra este. Para isso, eles precisam ser autenticados, como sempre, pelo Registro Público de Empresas Mercantis. É livro obrigatório, comum a todos os empresários, o livro diário, em que são lançadas diariamente as operações empresariais. Outros livros são obrigatórios apenas se realizadas pelo empresário em determinadas atividades, que é o caso do quê? Dos livros do registro de ações nominativas, livro de transferências de ações nominativas, registro de partes beneficiárias, livro de registro de duplicatas, tá? Sem prejuízo, o empresário ele ainda poderá adotar outro livro para auxiliar no registro da sua atividade. São livros, então, facultativos, que nós podemos citar como exemplo, o livro caixa e o livro de contas, tá? Bom, o que a gente tem que lembrar? Que, em regra, os livros eles são protegidos a partir do princípio do sigilo. E essa divulgação, ou seja, a divulgação das suas informações, ela é muito restrita, mas poderá ser atenuada por determinação judicial de exibição se houver, com certeza, discussão sobre a sociedade, sobre a administração ou ainda em caso de falência. E aí, por fim, os empresários ainda deverão levantar o balanço patrimonial de resultado. E esse balanço patrimonial de resultado, ele deve ser feito anualmente. Bom, a falta de arquivamento pelo empresário durante o período então de 10 anos consecutivos na junta comercial exige que essa notifique o empresário para se manifestar. Decorrido o prazo atribuído pela junta comercial sem manifestação do empresário, a junta comercial cancelará esse registro e o empresário, tendo seu registro cancelado, ele passa a ser considerado irregular e perde a proteção ao nome empresarial. Mas o que é esse nome empresarial e o que ele garante para o empresário? Bom, o nome empresarial, ele permite a identificação dos empresários pelos demais envolvidos na atividade empresarial. Ele pode ser composto por firma ou razão social e por denominação. E permite a extinção entre os empresários, né? A distinção entre os empresários. É isso que os diferencia. Então, a firma ela é composta pelo nome civil do empresário individual e poderá ser facultativamente complementada pelo gênero da atividade. Um exemplo que a gente pode colocar aqui é Maria da Costa Comércio de Brinquedos, tá? Então, olha só, a razão social ou a firma, por seu turno, é a utilização da firma para as sociedades. Ela é composta, então, pelo nome civil de mais de um dos sócios da sociedade, embora não precise ser de todos eles. Basta a inclusão da expressão companhia ou e-companhia, né? Então, o que a gente tem que lembrar que é importante nisso tudo? Que as sociedades cujos sócios tiverem responsabilidade ilimitada utilizarão obrigatoriamente o que? Razão social. E é na razão social que será incluído o nome dos sócios de responsabilidade ilimitada ou de um deles, né, acompanhando a expressão e companhia. Então, são exemplos as sociedades em nome coletivo e a sociedade em comandita simples.
Nessa última, como sócios de responsabilidade limitada e ilimitada, apenas os sócios de responsabilidade ilimitada, eles devem figurar na razão social. A denominação social por seu turno, né, é a segunda forma de composição do nome empresarial. A denominação ela é integrada por um elemento fantasia e pela atividade a ser desenvolvida. Então, o ramo de atividade é obrigatório nessa denominação. O elemento fantasia, ele será no elemento fantasia, será possível a adoção de qualquer nomenclatura. Poderá também ser utilizado como elemento fantasia o nome de um fundador, acionista ou pessoa que pretende se nomear por ter auxiliado ou inspirado o desenvolvimento da empresa ou ainda que não seja integrante, mesmo ainda que ele não seja integrante dessa sociedade, ok, gente? Então, o que a gente tem que lembrar? Que a sociedade limitada poderá utilizar tanto firma quanto a denominação. E para se identificar dos demais tipos, deverá incluir a palavra limitada, né, ao final do nome, ou aquela sigla, né, LTDA. Perfeito, gente? Bom, essa possibilidade de adoção da firma ou da denominação também é conferida às sociedades em comanditas por ações e às EIRELIs. Nas comanditas por ações, caso adotem firma, os nomes dos sócios diretores, que respondem ilimitadamente pelas obrigações, devem integrar o nome empresarial. Firma ou denominação, o nome empresarial deverá ser então acompanhado da expressão comandita por ações. Perfeito? Bom, as empresas individuais de responsabilidade limitada, o que vai acontecer com elas? Elas deverão ter, ao final do nome empresarial, seja ela firma ou denominação, a expressão EIRELI. Ok? Então, para a formação de seu nome, há uma exceção legal. Caso adote, então, a nominação, o objeto social não será de menção obrigatória, mas apenas facultativa, o que difere da regra geral. Ok, gente? A denominação, então, o que a gente pode dizer? Que ela é obrigatória apenas nas sociedades anônimas. O elemento fantasia, acompanhado da indicação do objeto social, ele deve ser somado à expressão sociedade anônima ou companhia, ou de forma bem abreviada, né? A única exceção, que é a palavra companhia, não poderá ser excluída ao final. Então, para distinguir das sociedades que usam, claro, a razão social. A expressão sociedade anônima, ela poderá ser inscrita no começo, meio ou fim. Então, o que eu tenho aqui? Vamos resumir. Empresário individual, é obrigatório a firma, no caso exemplo, João da Silva. Na sociedade em nome coletivo, também vai ser obrigatório o uso de firma, né? Então, eu tenho lá João da Silva e companhia. Na sociedade comandita simples, é obrigatória também a firma, então eu vou colocar João da Silva e companhia. João é sócio comanditado, a gente tem que lembrar disso. Quando eu tenho a sociedade limitada, eu posso usar as duas coisas, tanto a firma quanto a denominação. Então, João da Silva e companhia limitada, usando firma. E usando a denominação, eu posso colocar o quê? Mundo do João Comércio dos Brinquedos Limitado. Perfeito? Aí eu tenho a EIRELI. A EIRELI também me dá duas possibilidades, que é a possibilidade da firma e da denominação. Então, eu posso colocar lá João da Silva EIRELI, ou eu posso usar a denominação usando o Mundo do João EIRELI. Mas não pode faltar a palavrinha EIRELI. Perfeito? Já na sociedade em comandita por ações,
eu vou também usar tanto firma quanto denominação. Então, eu vou usar lá João da Silva e Companhia, comandita por ações, porque o João é o diretor dessa firma. E quando eu for usar a questão da denominação, eu vou usar Mundo do João Comércio de Brinquedos, comandita por ações. Perfeito? Ah, Adriana, mas como é que vai ficar a questão da sociedade anônima, né? Então, na sociedade anônima é obrigatório somente a denominação. Eu não posso usar a firma. Então, como é que vai ficar? O Mundo de João, Comércio de Brinquedos e Companhia, SA, né? Companhia Mundo do João, Comércio de Brinquedos. Perfeito? Mas, Adriana, como que funciona a questão da proteção do nome empresarial? Bom, como a gente viu, o nome empresarial ele permite sua utilização exclusiva pelo titular, o que impede que muitos dos consumidores sejam levados a erro por nomes semelhantes entre os empresários, né? Em razão dessa finalidade, o nome empresarial ele é protegido apenas no ramo determinado de atividade do titular. Então, nomes idênticos em atividades diversas não permite o engano de consumidores. Então, se eu quero montar ali Espaço Adriana Moraes, Companhia Limitada, tudo bem, mas eu quero trabalhar com produtos de beleza, é uma coisa. Agora, se eu for trabalhar Espaço Adriana Moraes para questões de estética, eu tenho que ter essa atividade diferenciada, ok? Então, essa proteção ela é feita pela inscrição do empresário ou dos atos constitutivos da sociedade na junta comercial. Como os limites de atribuição das juntas comerciais são estatais, a proteção pela utilização é garantida nos limites do estado em que a inscrição foi feita. A proteção ela é estendida a outro estado se houver nele o registro de abertura filial, certo? Do contrário, se pretende a proteção em outro estado. O empresário ele deverá arquivar então o nome empresarial nas demais juntas comerciais das localidades em que pretende a proteção desse nome, tá? Então, a comparação para evitar que nomes idênticos ou próximos, né, é feita entre os núcleos, desde que não sejam de uso generalizado. Então, nesses casos, a comparação ela é feita com os nomes por inteiro. Perfeito?